Vamos orar nessa da igreja, minha paz do Senhor. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Jesus. Agradeço, Jesus, pela dízimo e oferta, Jesus. Toma nas tuas mãos aqueles que puderem, Jesus, dizimar, ofertar, Jesus, aqueles que não puderem, Jesus. Da mesma forma, Pai, abençoa cada um, Jesus. Está aqui nosso pastor Fábio que vai trazer a palavra, Jesus. Toma nas tuas mãos, Jesus, e enche da tua palavra, do teu poder, Jesus, do teu Espírito, que use conforme a sua vontade, o seu querer. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Cumprimento a todos com o Pai Senhor. Amém. Abra suas Bíblias em Gênesis 37, a glória de Deus. Gênesis 37, versículo 3. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Olha, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Tendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos o odiavam, e já não podiam falar pacificamente. Aleluia. Verso 17. Verso, aliás, 18. De longe o viram antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam uns aos outros: lá vai o tal sonhador. Vem depois agora, matemos-lhe, lancemos numa das cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão seus sonhos. Quando dizem amém? Amém. Pode sentar, dando graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma família abençoada por Deus, os filhos, a descendência de Abraão. E Deus fez uma promessa que a descendência dele iria herdar a terra. Seria uma família abençoada. Isaac tem um filho por nome de Jacó. E Jacó tem ali os seus 12 filhos. O mais novo era Rubem, aliás, era Benjamim. E além do filho da velhice era chamado José. José, nós podemos entender que era um jovem crente, era um jovem adorador, que orava ao Senhor. E o pai se agradou dele, o pai decidiu fazer uma túnica talar de mangas, entrega a seu filho: toma, meu filho, vista. Seus irmãos, com inveja, começam a olhar para José de uma forma com ira, com uma inveja, porque eles não haviam recebido aquela túnica do pai. A Bíblia vai dizer: alegrar porque se alegra e chorar porque choram. Os irmãos de José não chegam para se alegrar com José e dizer que José sua recebeu uma túnica abençoada, que Deus te abençoe. Eles começam a ter uma inveja e uma certa ira de José, e a Bíblia diz que eles não podiam falar com José pacificamente. José agora tem alguns sonhos da parte do Senhor. Eu entendo que José orava para ter aquele sonho, porque Deus só revela aqueles a quem ora, aqueles a quem ele tem um propósito. E José tem alguns sonhos, ele vai na inocência contar aos irmãos e diz: olha, eu tive uns sonhos. Eu vi os meus feixes, os feixes de vocês e do meu pai, se prostrando diante do meu. Aí os irmãos de José ficam mais irados ainda e começam a dizer: ele vai reinar sobre nós. Ele vai mandar na gente. E eles começam agora a conspirar contra José, já não falam mais com José. Eles começam a odiar a José. Mas não eram da descendência de Abraão, não tinham a marca da promessa, não eram crentes, não eram aqueles crentes que Deus abençoou e disse: da tua semente eu vou abençoar. Era, mas eles estavam agora
tramando contra o próprio irmão, a própria semente. Mas existe esse tipo de qualidade de crente na casa de Deus? Existe. Pessoas que é para ser uma bênção e andam e praticam o mal. Andam e, em vez de ser benditos, são malditos. Como é isso? Aqui os irmãos de José, a Bíblia diz que José, ele trazia mais notícias dos seus irmãos ao seu pai. José dizia: olha, meu pai, os seus filhos estão fazendo coisas erradas, estão no pecado. José era como se fosse um fiscal, um informante. José dizia ao pai que os seus irmãos faziam coisas erradas. José não aceitava o comportamento dos irmãos, o comportamento errado. Glória a Deus, é verdade. E dizia ao pai, e creio eu, o pai se entristecia. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então José era crente. Eu começo a entender que José não se misturava ali com os irmãos para fazer o que é errado. Eu não sou obrigado, você não é obrigado a andar em pecado, ande em santidade. José prefere estar do lado do pai do que estar do lado dos irmãos. Ei, perca a amizade do homem, mas não perca a comunhão com o pai também. Ah, mas o irmão está errado, eu não vou dizer a ele, diga. Condene, tente trazer ele para o pai. Ele não quer, insista. Ele não quer, se afaste dele e ande com o pai. José vai dizer ao pai: olha, meu pai, meus irmãos estão numa vida errada. Mas os irmãos de José não vão dizer ao pai: olha, José está errado. Quer dizer, José era crente, pagar o preço. José era um exemplo para os seus irmãos, mas os seus irmãos não eram um exemplo para ele. Quem for sujo, suje mais, vai pagar o preço. Quem tem promessa com Deus, eu entendo, que não troca o Senhor por porcaria. Não vai dizer, como o filho pródigo diz: olha, meu pai, me dá meus bens que eu vou para o mundo. Não. Quem tem uma promessa de Deus, aguarda a promessa. Quem tem uma bênção de Deus, não joga fora. A Bíblia não mostra o José pegando a túnica e jogando fora, não. Ele ali com aquela túnica: Deus me deu, meu pai me deu. É uma bênção. Ele andava com a túnica para lá e para cá. E os irmãos de José com a cara troncha, o nariz troncho. Eu não gosto de José porque José é crente. José não se mistura com a gente. José não faz o que a gente faz. José se vê ali, ele vai nos entregar. Eles começaram a conspirar. Tem conspirador na casa de Deus? Tem. Tem blasfemadores, pessoas que andam fazendo as coisas erradas por debaixo dos panos e até nem por debaixo dos panos. Na cara, tem. Os irmãos de José, naquele tempo tinha ali ovelhas. Eu que vendia uma ovelha, você dizia ao pai, roubava o pai, mentia para o pai, enganava o pai, fazia ali o churrasco, dizia: olha, meu pai, um animal matou ali a ovelha. E José ia dizer aos irmãos, dizer ao pai. José era crente. Os irmãos de José odiavam a José. E um certo dia o pai disse: olha, vem cá, meu filho, vai onde teus irmãos estão e me diga a notícia deles. José vai lá todo alegre, inocente. Não sabia que os seus irmãos queriam tramar o mal contra ele. Ei, peça a Deus para Deus lhe revelar a bondade nas pessoas e a maldade. Tem gente que é má e você dá aquele abraço e não, a paz do Senhor, e a pessoa: eu quero lhe matar. Cuidado, vigie. José andou com os irmãos covardes, ladrões, mentirosos, e José não teve ali a visão espiritual de ver que os seus irmãos, mas já mostravam sinais, porque eles não olhavam e não falavam com José pacificamente, então vieram para José se alertar, mas tudo fazia parte do plano de Deus. José vai
Onde estão os irmãos? José está perdido e perguntou: onde estão meus irmãos? Ele disse: olha, eu ouvi dizer que eles vão para Dotã. José vai lá, chega com os irmãos, e os irmãos já olham José de longe e começam a tramar. Olha, lá vem o tal sonhador. É melhor ser sonhador do que ser ladrão, ser prostituto, ser mentiroso, ser covarde. É melhor ser, aleluia, crente do que ser, aleluia, tudo isso que não presta. José era um sonhador, José era crente, diga amém. Eu nasci para ser crente, para ser sonhador. Quem é sonhador é porque Deus revelou alguma coisa para ele. Se você é sonhador, Deus revelou algo para você e vai acontecer conforme Deus quer. José era um sonhador, os irmãos, cheio de ódio, cheio de ira. Vamos matá-lo e vamos ver que se darão os seus sonhos. Quando eles vão matar, eles estavam com o desejo de matar. Quando eles dizem, vamos ver que se darão os seus sonhos, eles querem dizer, olha, vamos acabar com o sonho de José. José não sonha, quem sonha é a gente. Tem pessoas que querem matar o meu sonho e o teu sonho. Mas o meu sonho e o teu sonho não pode ser interrompido nem por Satanás. Imagine os irmãos de José. Quem sonha, Deus realiza se o crente for fiel também. Estava José a caminho aonde seus irmãos estavam. Creio eu, José deu a paz na maior inocência. E ali eles pegam José. A Bíblia diz em Salmos que José é amarrado. Creio eu que bateram no José. A Bíblia não diz, mas creio eu que bateram nele. Jogaram ele em uma cisterna sem água. José chora, grita. José agora está dependendo primeiramente de Deus e também da boa vontade dos irmãos. E eles começam ali a sentar e a tramar o que é que a gente vai fazer com José. O que é que a gente vai... José não era dos nossos. José, barulho, José vai nos entregar. Tem pessoas que não gostam de quando o crente ora demais. Tem pessoas que não gostam quando o crente ora demais. Quando eu entendo que eu tenho um sentimento contrário para quem ame oração, algo em mim está errado. Eu tenho que chegar, irmão, está orando, continue orando. Tem pessoas que ficam ardendo em ira, as pernas tremem até de raiva, porque vê o irmão lendo Bíblia, orando. Irmão, se a oração do irmão lhe incomoda, ou me incomoda, tem algo errado comigo com você, vigie. Se alguém está chegando perto de Deus, dê glória. E os irmãos de José ficaram virados, tramaram e executaram. Existem pessoas na casa de Deus que tramam o mal e executam o mal e vai vivendo. Olha, eu fiz o mal, tá nem aí, ninguém vai fazer nada, acabou-se. É tipo Jezabel que tramou a morte de Elias e dos profetas, vou fazer, acabou-se. É tipo Davi que mandou a carta nas mãos de Joabe e diz, olha, bote Urias na frente da batalha, para que morra. Existem pessoas que tramam o mal, faz aquele buraco ali, eu vou derrubar o irmão assim, ó. Pá. E ninguém vai fazer nada. Ei, não é assim. Se eu planejo mal contra a minha irmã, contra o meu irmão, eu vou pagar caro. Ah, mas não tem justiça. Tem, porque Deus é justiça. Aí os irmãos de José começam ali, olha, o que a gente vai fazer com ele? Vamos matar. E Rubem diz assim, não vamos matar. Vamos vender os ismaelitas. Eles queriam dinheiro. O que é que os irmãos de José eram? Mentirosos, falsos, covardes, mercenários e ladrões. Tem isso, esse povo na igreja? Alguns têm. E algumas igrejas têm. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Jesus me ama, eu sou uma bênção. Mas por debaixo desse pano falo mal. Que tem uma frase que o povo do mundo usa, diz assim: até o diabo duvida, né? Não tem essa frase? Né? Não é bíblico. Até o diabo duvida. Aí os irmãos de José venderam José, pegaram ali a túnica atrás de manga, já tinha despido José,
E quando eles pegam aquela túnica, eles matam o animal, com certeza fizeram ali um churrasco. Aí elaboraram outra mentira para dizer, olha, vamos pegar a túnica e vamos dizer que um animal selvagem o comeu. Quando eu vejo, quando o homem de Deus, a mulher de Deus está em trevas, aí diz assim, não, eu vou fazer o mal só até aqui. Não é assim. Quando a pessoa está nas garras do diabo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O homem ou a mulher de Deus, ele faz o mal hoje, amanhã ele faz pior. Ah, eu não vou fazer pior. Ninguém se controla quando está longe de Deus. É por isso que a gente vê, por exemplo, um preso, ele está num presídio e de repente ele faz algo errado. Ou quando sai, ele faz algo pior. Porque sempre que não estiver na presença de Deus, ele sempre vai ter uma sucessão de erros. Tipo filho pródigo. Ele pecou, saiu da presença do pai. Quando foi para o mundo, ele se prostitui. Quando vai para o mundo, ele passa fome. É um pecado em cima de outro pecado, uma prova em cima de outra prova. E se a pessoa não buscar o Senhor, um abismo chama outro abismo. Os irmãos de José eram conspiradores e estavam em pecado. Agora eles são sequestradores. Botaram José num cativeiro e venderam José. Depois eles se tornam mentirosos. Um pecado vai chamando outro pecado. Estava ali uma caravana de ismaelitas. Venderam José para os ismaelitas e agora eles se preparam. Olha, meus irmãos, vamos inventar agora uma mentira e vamos dizer ao nosso pai que um animal selvagem comeu. José vai sendo levado para o Egito e agora os irmãos de José vão para a terra de Canaã mentir para o pai. Há pessoas que elaboram o mal e dizem assim, eu vou concluir o mal. Eu vou ali, olha, preparar ali uma maldade e vai dar certo. Vai, do jeitinho que eu fiz, vai dar certo, ô glória! E ninguém vai saber. Ainda bota Deus no meio. Eu vou fazer de uma maneira, o meu pastor não precisa saber. O diácono não precisa saber, o outro pastor, a dirigente não precisa saber. Ninguém, não, eu vou fazer de uma maneira, olha, está tudo combinado, viu? Ninguém, como diz a história aí, ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos fazer aqui o arrumadinho, tal, e ninguém vai saber. Aí chegaram para o pai. Meu pai, creio que Rubem, o mais velho, que era o cabeça da família real. Rubem não, Judá. Judá era o cabeça, era o mais velho da família real. Olha, meu pai está aqui, meu pai, o Antônio, meu pai, está lá de manga, cheio de sangue do teu filho. Aí todo mundo chorou, olha, aquela lágrima de cocodrilo, como diz a história. Não foi a gente, pai, foi um animal. Olha, botaram a cor no animal. Eles se isentaram. Tem gente que diz assim, Jesus, eu não fiz nada. Ai, Jesus, eu não fiz nada. O culpado foi o irmão Antônio, o culpado foi o pastor Manuel, o pastor Fábio. Eu sou inocente. Coração tão puro. Foi ele. Foi um animal. Vê se a túnica do teu filho, o senhor reconhece. E o pai vê aquilo ali, o pai reconhece do meu filho. Foi eu que fiz. Não queira desfazer o que Deus fez. Você vai pagar. Ah, mas eu vou fazer tão bem feito. E o pai olhou assim. Mas ali era o pai humanamente. Ele não podia dizer, vou entregar José. Aí Rubem, que tinha elaborado a história de vender. Quando a pessoa anda em mentira, um exemplo. Fulano, foi você que fez isso aqui? Foi ou não? Na mentira. Foi eu.
Eu fiz assim, assim, assado. Mas não tem coragem de dizer, não, pai, olha, a verdade foi que a gente bateu José, matamos ali um animal e vendemos ao José. E eles inventaram ali uma mentira, e todo mentiroso, covarde, ladrão, alguém que faz algo errado, acha que o plano dele vai dar certo. E nada oculto que não venha a ser revelado. Aleluia! Eu fiz, ninguém vai saber e tal. Todo pecado tem uma consequência. Eles vão mentir para o pai, José começa a ser provado. Ele não sabia que era permissão de Deus sair para que Deus abençoasse a José. Tem pessoas que fazem o mal e acham que o mal que ele fez não vai ser descoberto, e é o que ele fez ali, é o que ele determinou, e acabou. Tipo Jezebel. Jezebel, se os irmãos lerem, creio que é 2 Reis, ou é 1 Reis 21, o nome Jezebel, ele aparece 7 vezes, quando ela quer matar Nabote. O número 7 simboliza a perfeição de Deus. Então eu fez ver algo. 7 vezes, o número da perfeição de Deus, era Jezebel dizendo, o que eu estou fazendo é de Deus e ninguém desfaz. Qual foi o resultado de Jezebel? Morreu. Ela quis ser Deus, como se fosse Deus, o que eu estou fazendo, Deus está aprovando. Tem 7 vezes o número de Jezabel. E ela fez o arrumadinho, no final ela foi jogada do primeiro andar, ou de um prédio alto, de um terceiro andar, e os cães já devoraram. Pegaram, José foi levado para o Egito, José agora é provado, começa a trabalhar como escravo, e os irmãos de José agora mentindo para o pai, passam 1 ano, 2 anos, aí tem aquela dor, cadê meu filho? Aí os irmãos, tem gente que era 1 ano, 2 anos escondendo ali, por debaixo dos panos, a mentira, o erro, e Deus só quer abençoar, e ele vivendo no pecado, na enganação, achando que isso vai trazer um retorno positivo. Não é assim que se faz. José começa a trabalhar, as promessas de Deus estavam se cumprindo, não conforme José entendia, mas conforme Deus havia determinado. Os irmãos de José diziam, vamos matar. E Deus dizia, eu vou tornar ele uma bênção no Egito. Às vezes o mal que eu faço, o mal que o irmão faz, que a irmã faz, aleluia, Deus transforma a maldição em bênção. Eu pago caro, serei envergonhado, mas o nome do Senhor vai ser glorificado naquele a quem eu fiz o mal. Se depender de mim, o irmão Antônio morre, mas é bom, irmão, vai ver muito. Ele morre, aí Deus abençoa ele se torna um grande empresário. Então que cara eu vou ficar? Fiz tanto mal, desejei tanto mal, orei tanto ao contrário. Tem pessoas que oram ao contrário, ora. Tem pessoas que oram ao contrário, que blasfema, tomara que fulano morra. Aqui ele não viu, que os irmãos de José não queriam que José pregasse para eles. Aqui José não prega, aqui José não vive. Quem manda é a gente. Fizeram ali um arrumadinho, comiam um moído, detonaram José, e José lá sendo provado. Passa-se o tempo, Deus ele é o dono do tempo, Deus ele sabe trazer à existência aquilo que não existe, Deus sabe mostrar a verdade no tempo certo. Os irmãos de José na mentira, passa-se o tempo, Judá, que era o cabeça, o mais velho, homem de Deus. Aí Deus começa a mostrar quem é Judá, um prostituto, deitou-se com a própria nora, se tornou um prostituto, pegou o que era do rebanho e
pagou uma prostituta. Quer dizer, ele o devorador começou a trabalhar na finança dele. Não honrou com a palavra, que era para o filho dele casar com a nora. E ali, Deus começou a trabalhar na vida de José. Nós sabemos que José foi um jovem trabalhador. O diabo fez de tudo para derrubar José, não conseguiu. Chega um momento em que José ele é eleito governador de toda a terra do Egito. José agora está sendo um administrador, e agora seus irmãos vêm da terra de Canaã, passando fome e necessidade. Glória a Deus, glória. Existe uma história que diz assim: a mentira tem perna curta, é feia e cabeluda. Não sei se os irmãos já ouviram essa frase. Chegaram os irmãos de José para cumprir a profecia que Deus havia revelado. Se eu não chegar, tem gente que diz assim: se eu atar um nó, ninguém desata. Se você não desatar o nó que você atou, Deus vai desatar na frente de todos. Se você não corrigir o mal, o pecado que você fez, Deus vai corrigir na frente de todos. Se você não se arrepender, se eu não me arrepender do meu pecado, Deus vai mostrar na frente de todos. Os irmãos de José chegam no Egito. No Egito eles estavam fragilizados. Tinham dinheiro, mas não tinham comida. E José agora de pé. Veja como é a história, como o mundo dá voltas. Os irmãos de José aqui em pé, um exemplo na cisterna, e José no chão, na cisterna. Muda-se o tempo, muda-se os anos. Deus faz agora José agora em pé, e os irmãos de José prostrados diante deles, pedindo comida. José nem se quisesse, mas era o plano de Deus para preservar a família, para preservar a própria semente deles. Aí José faz ali um arrumadinho abençoado para trazer Benjamim. E agora os irmãos de José não conhecem a José. José segura Benjamim, aprisiona ele. E José começa a dizer: olha, sou eu, José, a quem vocês venderam para o Egito. E agora os irmãos de José, para ter que desfazer o nó que fizeram com o pai. Meu pai, José está vivo lá no Egito. Mas vocês não me disseram que ele morreu? Pai, a gente mentiu. E agora os cabajás, com os seus 50 anos, cabelo branco, bom de tomar vergonha. E agora? Existe uma frase desse daí, agora José, né? E agora, José? Aí os irmãos de José criou de cabeça baixa, porque naquele tempo tem que se prostrar diante de Faraó. E era bíblico, era uma promessa divina. Eles vão se prostrar. E tinha que se prostrar, porque você não vai na frente do juiz do jeito que você quer, vestir do jeito que você quer. Eles tinham que se prostrar para cumprir a promessa de Deus. Eu não vou corrigir o erro que eu fiz. Você vai. E se não for, paga caro. A minha mãe teve uma amiga que ela trabalhou com a minha mãe há muito tempo. Essa mulher, ela era amante de um senhor já com 80 anos, e mais de 20 anos ela estava com esse homem. E a mulher desse cidadão era crente. Essa mulher deitou e rolou e dizia: eu como o filé, ela come o osso. Acho que vai fazer uns 15 dias ela estava na cama com ele, dormindo. Ele disse que ela se levantou e foi urinar. Quando ele acordou, ela estava fria, estava morta. Morreu no pecado. Mais de 20 anos. Tinha algumas casas, tinha 2 empregos. Quer dizer, existe uma frase que quem mexe com crente ou se muda, ou se converte ou morre. Ela achava que iria viver com os bens do Senhor, que era marido de uma crente está sendo até que hora, já uma senhora,
Passa esse tempo, ele já com 80 anos, escreveu para a senhora dele também, tem uns 70, 80, e a mulher que estava no pecado não quis se converter, não quis dizer, olha, eu estou errada, eu me arrependo. Morreu. Foi no pecado. Os irmãos de José, foi para o inferno. Os irmãos de José devem ter a oportunidade de se arrependerem. Se arrependa enquanto é tempo. Deus está falando com alguém. Aí os irmãos de José, meu pai, a gente mentiu, me perdoe. Aí José traz eles para o Egito, bota na terra de Gósen, a melhor terra do Egito. Trabalha ali 7 anos de fartura, porque viria 7 anos de seca. E os irmãos de José têm que ver José abençoado. Irmão, olha, ninguém pode parar a bênção de Deus na vida de um crente que ora. Não queira ser um empecilho na vida de ninguém, porque senão você paga caro. E ninguém queira ser um empecilho na sua vida. Aleluia. Não queira ser uma maldição na sua casa, na sua família, na igreja, porque Deus está vendo. Tem pessoas que criam uma história para ele ser o centro da atenção, sendo uma pessoa má. E os irmãos de José foram ali o mal. Quem eram os irmãos de José? Nessa história, mentirosos, covardes. Aí tem que olhar para José, topo, digamos assim, aquela veste diferente, ouro no pescoço, no braço, olha a cabeça erguida, falando outro idioma, mandando, e os irmãos de José com fome, desempregado. E aí? Eles não podiam ser uma bênção, está ali José, eita, vamos adorar, vamos ajudar. Mas tem pessoas que fazem questão de ser o ruim, a ruim. Sabe aquele ruimzinho? Tudo tá errado. É verdade. Ele quer ser o ruimzinho e acha que Deus não está vendo ele, acha que Deus está vendo ela. Vai sofrer e ver a vitória dos outros e olhar assim e dizer, eita, eu poderia ter sido uma bênção, poderia estar numa vida boa, porque Deus abençoa. Morre Jacó, aí os irmãos de José, em vez de se converter, dizem assim, olha José, nosso pai disse que você não nos castigasse. Eles, em vez de se converter, eles vão mentir mais ainda. Tem pessoas que têm a oportunidade, passam pela moinha, sofre, em vez de dizer, não, hoje, olha, foi até hoje, não, eles continuam, parece que gostou da lapada. Tem pessoas que é assim, né? Eu creio que o irmão Luiz conhece presidiários que, irmão, você de novo. Não é verdade, irmão Luiz? Você de novo? Voltei, oxi, você não saiu, não é? Quantos policiais veem essa cena? Quantos juízes veem essa cena? Você de novo? Você não aprendeu não, filho? Aí os irmãos vêm, em vez de olhar para o passado, rapaz, a gente mentiu para o pai, agora a gente está mentindo para José. É tempo de se consertar. Não, eita, eu não vou mais andar nesse pecado. Eu fui, andei, quebrei a cara, eu vou andar certo com Deus. Mas nós sabemos que aqueles a quem Deus tem negócio, anda certinho, faz o que é certo, Deus abençoa. Aqueles a quem não quer servir a Deus, muitas das vezes anda no caminho desordenado e paga um preço caro. José crente perdoa os irmãos e diz, eu não estou no lugar de Deus, já chora. Já poderia dizer, peraí, só dá, né, irmã André? Dá uma pêsica, dá uma pisugita, vou fazer que nem um anjo fez, porque o anjo, ele olhou para Jacó, no val de Jaboque, Jacó enganou o irmão, aí o anjo olhou para Jacó e disse, Jacó, a paz do Senhor, dá uma pessoa para lhe dar. O anjo estendeu a mão lá na cara,
Mas conserte, velho. Jacó se converteu na lapada. Você não vai se chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Você vai ser uma bênção. Mas foi bênção na lapada. E os irmãos de José não entenderam que Deus queria que ele fosse uma bênção. Eles estavam mentindo. Ainda há tempo de andar nos caminhos do Senhor em sinceridade e honestidade. Porque o Deus que abençoa José também abençoa, aleluia, Judá, também abençoa Manassés, também abençoa Zebulon, amém, também abençoa Gade, Asser e outros irmãos. Mas tem pessoas que preferem viver uma vida desordenada e quer que Deus abençoe. Resumindo, os irmãos de José não puderam impedir a bênção na vida de José. José foi mais que vencedor, diga amém. Se você for fiel, se eu for fiel, eu vou vencer, você vai vencer. Agora, se eu for infiel, desobediente, eu vou quebrar a cara e nunca vou sair daquele buraco. Eu nunca vou ser uma bênção, porque eu estou fazendo uma maldição, eu estou fazendo mal. A Bíblia diz assim: abençoarei aqueles que abençoarem. Por isso que os irmãos de José passaram vergonha. Eles não entenderam que Deus disse, Abraão, Deus disse assim: abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Eles foram maldição porque eles amaldiçoaram a José. Se eles fossem bênção, Deus iria abençoar eles. Quer ser uma bênção? Ajude na obra, ajude seus irmãos, ore por ele, ajude em oração. Seja tu, pois, uma bênção. Agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia. Quando orando comigo, eu estou um pouquinho feio e a vitória é nossa, não me ajuda, amém? Bata a palma para ele.